Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Você aí que está conosco, nos acompanhando pelo culto, abra aí a sua Bíblia, acompanhe conosco o texto. Se a sua Bíblia é eletrônica, então ligue a sua Bíblia. Não é verdade? Que coisa! Há 30 anos atrás jamais a gente poderia pensar um negócio desse, né? Ligar a Bíblia. Mas é o que está acontecendo hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Do verso 1 ao 16, nós vamos ler, eu vou ler todo esse capítulo com a igreja. Eu estou usando a edição Almeida Revista e Atualizada. Se a sua versão for uma outra versão, fique tranquilo, porque o texto ele é o mesmo. O caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu queria repetir com você, igreja, essa última frase. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos lá? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem uma trajetória na sua segunda viagem missionária, e você pode conferir isso lá no capítulo 17, 18 de Atos dos Apóstolos. Ele é perseguido pelos judeus que de alguma forma tentavam
obstruir ou dificultar o seu trabalho missionário, o seu trabalho de pregar o Evangelho. Ele, então, num dado momento, ele passa por Atenas, e lá em Atenas ele tem uma experiência com a elite cultural daquela cidade. Ele não perde a oportunidade para pregar o Evangelho. Ele então ali começa a debater e falar com aqueles filósofos, epicureus, estoicos, sobre esse Deus que ele pregava. E ele observou que havia ali algumas estátuas, essas estátuas representavam as divindades que os gregos adoravam. Mas havia um lugar que estava vazio, e esse vazio havia uma plaquinha, estava escrito ali, ao Deus desconhecido. E pegando por aí, Paulo diz, olha, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, é sobre esse Deus que eu venho falar para você, para a cidade que eu estou pregando. A verdade é que, no discurso de Paulo, ali no capítulo 17, quando ele lança a mão de todo o seu conhecimento filosófico, de toda a sua argumentação, de tese, antítese e conclusão, ele não tem muito êxito, parece. É verdade que alguns creram. Então, deixando Atenas, ele se dirige para Corinto. E lá em Corinto ele permanece por 18 meses, 1 ano e meio, na pregação do Evangelho, abrindo ali mais um trabalho, plantando mais uma igreja, a qual ele ama muito, porque é um povo particular. Então, quando agora ele sai de Corinto, ele continua com as suas viagens missionárias, ele vai ter mais uma viagem missionária, que é a terceira. Ele não perde tempo para escrever cartas para esta igreja. Chegou até nós, primeiro a carta e a segunda carta, que consta aí na sua Bíblia, mas alguns comentaristas bíblicos dizem que pelo menos teriam 4 cartas que Paulo deveria ter escrito, mas chegou a nós 2 cartas. A igreja de Corinto, ela era formada de judeus, porque Paulo primeiramente sempre dirigia-se à sinagoga da cidade para pregar aos judeus. Alguns criam, outros não. E quando a porta se fechava, então ele partia para pregar para aqueles que não eram judeus. Então a igreja de Corinto, ela tinha alguns judeus convertidos, sim, mas a ampla maioria eram de gentios, eram de gente que não conhecia a história de Deus. Eles não conheciam as Escrituras. As Escrituras que nós temos hoje, ela está completa nos seus 66 livros aqui, mas na época de Paulo, as Escrituras eram o Antigo Testamento. Era o Pentateuco, eram os escritos dos profetas, era o livro de Salmos, Eclesiastes, o livro de Jó, os livros de sabedoria. Os gentios não sabiam nada disso, e Paulo teve que ensiná-los, teve que criar na mente desse povo um conhecimento especial sobre Deus. E esse conhecimento especial sobre Deus estava fundamentado em uma pessoa, que era e ainda é Jesus Cristo. É por isso que quando você abre aí no capítulo 2, do capítulo 2 do texto que lemos, desse capítulo que lemos, ele fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho ou o Evangelho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Paulo tinha esses recursos. Ele era um homem bem treinado, bem formado.
Ele cresceu aos pés dos melhores mestres da sua época. Ele tinha um conhecimento amplo e vasto de filosofia, da história de Israel. Mas ele diz assim: olha, queridos, quando eu fui ter com vocês, quando eu estive com vocês por 18 meses, em que eu gastei tempo para formá-los, para gerá-los, para que vocês fossem novos convertidos, para que vocês passassem a fazer parte do corpo de Cristo, eu não fui baseado em sabedoria humana, não foi com a minha linguagem, ou com a minha oratória, ou com o meu conhecimento tão vasto, mas unicamente pelo poder de Deus. E aqui eu quero fazer aqui um parênteses, para a gente começar a pensar sobre o Evangelho do século 21. Às vezes nós queremos evangelizar as pessoas, dizendo para elas: olha, vem para a igreja. Nada errado com isso. Mas aí, vem para a igreja, que todos os seus problemas serão resolvidos. Vem para a igreja que Deus vai te dar uma bênção. Vem para a igreja porque Ele vai solucionar a sua causa impossível. Parece que é uma evangelização, parece que é um pregar de evangelho. Mas o que Paulo nos ensina aqui, nesse trecho que ele escreveu, é que ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O teor, o âmago, a peça principal do Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo e a sua obra na cruz. Ontem, com os homens ali reunidos, eu pude conversar com eles sobre um pouquinho da minha conversão. E ali eu disse: olha, eu cresci, eu nasci num lar evangélico. O meu berço era evangélico, foi evangélico. E crescendo dentro da igreja, e como já disse aqui várias vezes, irmãos, para vocês, eu não sei o que é viver fora da igreja. Eu não tenho esse testemunho para dar para vocês. Eu não fui um traficante, eu não matei, eu não fiz miséria nesse mundo. Não, eu nasci dentro da igreja. Para mim estava tudo certo. Para mim estava tudo ok. Eu frequentava a escola bíblica dominical. Eu ajudava na escola bíblica dominical. Eu participava de tudo na igreja. Mas sabe aquela história que filho de crente não é crentinho? Pois é. Teve um dia que alguma coisa começou a incomodar no meu coração. Alguma coisa começou a fazer ali, a ferver. E domingo após domingo aquilo ia aumentando. Aquilo ia me angustiando, ia me sufocando. E eu falava: não é possível. Eu sou um crente. Eu oro. Eu leio a Bíblia. Eu vou aos cultos. Por que é, Senhor, que o Senhor está me incomodando, que eu tenho que abrir meu coração para Ti? Por que será, Senhor, que a palavra está me incomodando tanto? Domingo após domingo tem sido um martírio. O que a minha família vai pensar se eu for lá na frente e aceitar Jesus? O que os meus amigos vão pensar? O que aqueles adolescentes que andavam comigo ali iriam pensar? Ué, você não é crente não, rapaz? Mas vez após vez, ficava cada vez mais claro para mim que eu precisava ter um encontro com Jesus Cristo crucificado. Eu precisava ter muito claro para mim a imagem da cruz, para que eu pudesse
absorver todos os benefícios do Cristo ressurreto. Eu me lembro naquele domingo, que eu não aguentava mais. Quando o pastor fez o apelo, eu já estava lá, ajoelhado, chorando feito um bebezinho. E o bom é que Deus faz a obra completa. Minha irmã não falou nada, minha mãe não falou nada, meus colegas não falaram nada, e eu nasci de novo. Às vezes nós, irmãos, existem dois perigos. Às vezes não, existem dois perigos quanto ao Evangelho. O primeiro, a gente pensar que o Evangelho pode ser vivido por osmose. Você pode morar com crente, você pode andar com crente, você pode ter os trejeitos de crente, você pode até orar como crente, mas se você não estiver a experiência da cruz, se você não nascer de novo, você jamais vai entender o que Deus quer para a sua vida. Você precisa nascer de novo, ser um novo homem, ser uma nova mulher, e ter certeza que haja o que houver, o teu nome está realmente escrito no livro da vida. O outro perigo é nós, não tendo essa experiência, queremos pregar o Evangelho de Deus baseado somente na cultura do evangeliquez. Mas Paulo nos ensina que não pode haver uma outra forma de viver o Evangelho, a não ser através de Jesus Cristo, o Senhor. Só o Senhor conhece o teu coração, só o Senhor conhece a tua alma. Você que nos assiste aí pela internet, nosso canal de YouTube, não sei quando você vai assistir esta pregação, mas pode ter certeza que se Deus está te incomodando, é porque Ele quer que você nasça de novo. Ele quer que você realmente tenha o seu DNA espiritual. Porque o que diz as Escrituras a respeito dos homens? Romanos 3 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios capítulo 2 vai nos dizer que outrora nós andávamos sem Deus no mundo, alijados, separados de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos inimigos de Deus, andávamos segundo o espírito do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas o que diz? Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, Ele nos vivificou pelo seu Espírito e nos fez seus filhos em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que pensar? Mas podia ter pensado, não, eu vou na igreja todo dia, o Edilson me conhece, o Wagner me conhece, ele sabe que eu sou crente, os meus amigos sabem, minha mãe sabe. Podia ter pensado dessa forma. Mas a verdade, irmãos, que nada que eu faça, nada que eu possa engendrar, nada que eu possa tecer,
nenhum dos meus esforços filosóficos, pensamentos. Mas eu sou bom, eu não faço nada mal a ninguém, eu só faço bem. Pois é, mesmo assim, você precisa nascer de novo. O nosso problema nunca foi moral. O nosso problema sempre foi espiritual. A morte que morremos a partir do Éden foi uma morte espiritual que nos separou de Deus, e não há outro meio de ser vivificado, de viver novamente, de ser ressurreto, andar com a aura, com o poder da graça do Senhor, a não ser que você nasça de novo. Mas por que nascer de novo é tão importante? Aí Paulo, a partir do versículo 6 até o 12, mais ou menos, ele vai falar algo sobre sabedoria. Ele já disse assim, quando eu estive com vocês, eu não preguei o evangelho baseado nos meus conhecimentos, mas sim na demonstração do Espírito e do poder. E quando diz aqui na demonstração do Espírito e de poder, no versículo 5, aliás, versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não é que Paulo soltava raio para cima do povo, não. Não é que Paulo fazia milagres. Não. A demonstração do Espírito e poder era a pregação genuína do Evangelho, era a pregação perfeita do Evangelho, límpida, transparente, do Espírito de Deus no mundo, testificando contra o coração do homem que ele precisa se arrepender dos seus pecados para nascer de novo. E isso é obra totalmente do Espírito Santo. E o mesmo Espírito daquela época em que Paulo trabalhou lá em Coríntios por 18 meses, é o mesmo Espírito que hoje está no século 21, testificando com o meu coração, com o coração de todo homem e toda mulher, que ele precisa se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Não há outro meio. Porque aí, queridos, vem um problema muito sério para quem não é nascido de novo e só é amiguinho do Evangelho. Você já ouviu essa expressão? Amigo do Evangelho? Ele até vai na igreja, ele até assiste o culto, até entrega o dízimo e oferta, bonitinho, mas não é nascido de novo. E muitas vezes ele não consegue entender as coisas espirituais. E o texto deixa claro aqui para nós que há dois tipos de pessoas no mundo. Há aquelas pessoas que nasceram de novo da água e do Espírito, e elas ganharam uma nova vida espiritual. Aquela sua parte morta, podre, mal cheirosa, detestável, foi ressuscitada pelo poder da pregação do Evangelho, e ela nasce novamente, ela renasce, ela ressuscita, ela ganha vida nova, ela nasce de novo. E esse tipo de pessoa que nasce de novo, ele tem condição, ele tem poder para discernir as coisas espirituais. Muitas vezes crentes que têm dificuldades para entender as coisas de Deus, e eu fico pensando comigo, será que você nasceu de novo?
É o que o texto nos diz. Versículo 6: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, o Evangelho de Deus é loucura para aquele que não entende, para quem não é nascido de novo. Que raio é esse de nascer de novo? Eu não entendo. Capítulo 3 do Evangelho de João, João conta a história do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu e fazia parte da elite da sua época, a elite religiosa da sua época. Ele conhecia tudo sobre a lei de Moisés, mas quando ele foi ter com Jesus, e Jesus falou para ele: Nicodemos, preste atenção, você é fariseu, você conhece a lei, você conhece os detalhes da lei, mas você precisa nascer de novo. Você sabe qual foi a resposta de Nicodemos? Nascer de novo? Mas como assim? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Nicodemos, presta atenção, se você é mestre em Israel, se você ensina as coisas da lei e não entende o que eu estou te dizendo, essas coisas são espirituais. Nascer de novo é coisa do Espírito. Eu não sei aí como está o seu coração, eu não sei como está o coração daqueles que nos ouvem, ou nos ouvirão pela internet mais tarde, mas a verdade é que se o Espírito Santo está incomodando o seu coração, é porque Ele quer dar um basta na hipocrisia que você está vivendo. Você precisa nascer de novo. Versículo 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo às vezes é muito mal usado. Não, irmão, calma aí, irmão, Deus tem preparado algo para você aí, está oculto, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, jamais penetrou, mas Deus está preparando. O que Paulo está nos ensinando aqui é outra coisa, totalmente diferente. Quando o homem caiu lá no Éden, ele se separou de Deus. Se você fizer uma leitura descuidada das Escrituras, você vai pensar assim: ih, rapaz, Deus foi pego de surpresa. Será que ele sabia que o homem ia cair? E quando começamos a ler a Bíblia na sua inteireza, diz que Deus, desde a eternidade passada, estava preparando o caminho da salvação para mim e para você. Ele me via e Ele te via, Ele via o mundo, Ele via as trevas, Ele via a morte, Ele via a podridão do pecado, e Ele mesmo, com seu braço forte, desde a eternidade passada, Ele preparou a salvação na pessoa de Jesus Cristo.
Era um mistério que estava oculto e ninguém sabia, até que aquele homem de Nazaré, ele começou a andar para aquelas praias ali da Galileia, pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. A revelação maior de Deus para a minha vida e a sua vida é a pessoa de Jesus Cristo. E o próximo passo é viver sobre a dispensação do Espírito Santo. Aquilo que estava oculto, aquilo que era mistério, aquilo que ninguém sabia, Deus estava preparando grande salvação. Grande salvação. Que Deus nos revelou pelo seu Espírito. E aí, Paulo toca numa situação muito delicada. Versículo 14, abre aí na sua Bíblia. Se você tiver uma caneta, você grife, você desenhe, você faça alguma coisa. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O desejo de Deus, a vontade de Deus, é se revelar a mim e você. Na história da humanidade existe uma cruz erguida, um madeiro, em que o Filho do Homem, ele foi cravado naquela cruz. É o testemunho histórico que abalou os céus e inferno. Diz as Escrituras que quando o Senhor entregou o seu Espírito, o terremoto abalou a cidade de Jerusalém. O sol negou a sua luz. Houve trevas. Houve temor e tremor. Aqueles que estavam ali próximo à cruz, olhando aquele corpo, agora sem vida, tinha acabado de bradar: está consumado. Aquelas pessoas que ali estavam eram testemunhas fiéis da manifestação de Deus na história, do poder de Deus na história. E aquelas testemunhas que estavam ali ao pé da cruz, elas batiam no peito, verdadeiramente, esse aí era filho de Deus. As mulheres que estavam ali chorando, o apóstolo João, que estava junto com a Maria, eles tiveram a conversão mais profunda que poderiam ter tido. Eles entenderam Jesus como Senhor e Salvador. As suas mentes foram renovadas, eles começaram a entender quem era Jesus. E não somente quem era Jesus, mas começaram a entender a mente de Deus. Bom, agora que eu já fiz a introdução, posso começar a pregar. O título dessa mensagem é: pense biblicamente. Nós temos a mente de Cristo. E a pergunta é: nós temos a mente de Cristo? Me lembro de um congresso de jovens feito na minha juventude. E a pergunta era muito clara do tema daquele congresso: andas tu com Deus? Ou sozinho andas? Com quem você tem andado? Como está o seu coração e como o seu coração tem se nutrido
do que o seu coração tem se alimentado, do que o seu coração tem absorvido. A conclamação de Deus é que nós tenhamos a mente do seu Filho. E não há outro modo de termos a mente de Cristo e pensarmos a partir de então, biblicamente, corretamente, a partir da revelação do Filho de Deus, se não nascermos de novo. O homem natural não entende. O homem natural, por mais que ele se esforce, ele não consegue entender. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, Ele ainda está conosco, e Ele é quem nos demove, Ele nos tira a cegueira. Eu não sei o que está acontecendo aí com você, mas saiba que se o seu coração está ardendo nessa hora, é porque o Espírito Santo está mexendo com você, e Ele está revelando a você Jesus Cristo o Senhor. E está revelando que você pode nascer de novo, ser uma nova criatura, e mais ainda, ter a mente de Cristo. A igreja do Senhor, ela não precisa pensar que esse mundo vai melhorar. Não. A nossa solução não está na política. A nossa solução não está em Brasília. A solução do homem não está nas enciclopédias. Mas a igreja deve pensar e deve se apropriar que a igreja, ela tem a mente de Cristo. Por 2000 anos de história, já tentaram de tudo para acabar com a igreja do Senhor. Já mataram cristãos, perseguiram cristãos. Hoje, atualmente, há países que estão matando os cristãos. Próximo domingo, aliás, estará conosco aqui a missão Portas Abertas, que é uma missão que trabalha com a igreja perseguida. Não falte, convide outras pessoas para participar do próximo culto, domingo que vem. Aqueles nossos irmãos que estão sendo mortos lá pelos muçulmanos, na Índia, no Camboja, na Tailândia, na China. Eles levam até a última consequência a sua fé. Eles preferem morrer do que negar Jesus Cristo. Para o homem isso é loucura. Mas para aqueles que são nascidos de novo, isso é sabedoria de Deus. Talvez você queira entender melhor a sua vida, o seu caminhar nessa terra. Jovem, moço, moça, mulher, homem. Talvez você não esteja entendendo ainda o sentido da sua vida. O sentido da sua vida está em que você precisa pensar biblicamente e você precisa ter a mente de Cristo. Gálatas 2:20. Eu queria apontar alguns versículos para irmos encerrar essa palavra. Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
A mente humana, natural, não pode entender, mas aquele que é nascido de novo, ele é direcionado, guiado pelo Espírito de Deus. E ele entende, porque tem a mente de Cristo, que a vida que agora ele vive, ele não vive mais pelas suas forças, mas ele vive segundo a fé no Filho de Deus. Ainda com vocês, aquele que tem a mente de Cristo, aponta para uma vida entregue a Deus. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Vai dizer assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O versículo 26 diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A característica do homem e da mulher que tem a mente de Cristo é a característica daquele homem e mulher que realmente confia no Senhor. Os seus planos, os seus pensamentos, os desejos do seu coração estão de tal forma entregues nas mãos do Senhor, porque para Ele não vai importar. Não vai importar se ele perder a sua vida, porque Ele já ganhou a sua vida em Cristo Jesus. Uma outra característica que eu quero compartilhar com os irmãos ainda, aquele que tem a mente de Cristo. Mateus 10, 38, um pouquinho mais para trás. Ele vai entender que a sua vida não é uma vida qualquer, que agora ele tem uma missão, agora ele tem um porquê viver. Ele entende que ele precisa pegar a cruz e caminhar como Jesus caminhou. Jesus fala aqui o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Se a vida está sem graça, se a vida está meio confusa, você precisa começar a pensar biblicamente e ter a mente de Cristo para entender que Deus já separou para você uma vida nova. E às vezes essa vida nova vai significar que você vai ter que carregar a sua cruz até o fim. Porque aquele que carrega a cruz até o fim será coroado pelo Senhor. Bom servo, entra para o gozo do seu Senhor. Aleluia. E terminando, a mente de Cristo aponta para esperar somente em Deus e na revelação de seu Filho. Ordenar e viver sob a perspectiva de Deus. Primeira carta aos Coríntios, voltando lá, capítulo 7, versículo 23, 29. Primeira carta aos Coríntios, agora, capítulo 7, versículo 29. (29 e 30). Paulo está tendo uma palavra específica aqui, mas esse texto nos ajuda. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Repita comigo: o tempo se abrevia.
Não pensa que você tem muito tempo. Amanhã eu resolvo, pastor, essa questão. Amanhã eu vou ver se eu realmente vou nascer de novo ou não. O tempo se abrevia. Paulo continua dizendo: o que resta é que não só os casados sejam como que se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Aquele que tem a mente de Cristo, a sua esperança não está nos tabloides, nos noticiários. Se o dólar vai subir, vai descer, se vai ter menos inflação, se a carne vai baixar o preço. Aquele que tem a mente de Cristo e tem os seus olhos fixos no Senhor da glória. No Senhor da glória. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Tenha um tempo com Deus. Feche os seus olhos. Todos vocês. Deixe o Espírito Santo testificar no seu coração. Enquanto vamos ouvir esse louvor, eu quero que você medite. Não converse com o lado, não cutuque o irmão, não. Você precisa entender que você precisa ter a mente de Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Ó Deus eterno, temos aprendido na sua palavra que é necessário nascer de novo. É a única condição, é o único meio, é o único caminho de sermos espiritualmente vivos. Senhor, que bom que Tu nos concede essa graça, as Tuas santas misericórdias que se renovam sobre nós. Nós temos a agradecer a Ti, Senhor, por nos dar uma vida nova, de dar a nós uma mente, a mente de Cristo.
Eu oro pelos meus irmãos aqui presentes e aqueles que assistem. Ó Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Tu possa, Senhor, falar a mente e o coração dessas pessoas, confrontá-las, testemunhá-las, abrir os olhos, para que elas creiam com seu coração e confessem com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Que elas possam entender que ter a mente de Cristo é entregar a vida totalmente a Deus. Que não adianta mais tentar entender esse mundo segundo a ótica da sabedoria humana, mas da sabedoria que vem do alto. Senhor, abençoa, Senhor. Colhe o coração dos Teus filhos. Colhe a oração. Colhe, Senhor, o clamor. Ouve, Senhor, e faz o milagre, ó Deus, do novo nascimento, em nome de Jesus. Amém. Eu estou feliz agora. As nossas mulheres voltaram. Que bom, fico muito feliz. E pelo rostinho de vocês, eu estou vendo que vocês estão cheias. Que tal vocês participarem dessa graça conosco? Vem cá. Vem cá, vocês estavam lá no congresso. Aqui. Aqui em cima. Sem temor. Sem medo. Por favor, vem. As nossas irmãs, como disse no começo do culto, estiveram no congresso. Pelo rostinho delas foi uma bênção, né? Estão chegando com gás novo, mente renovada. Quem é a líder? É Janete. Cadê a Janete? Vem cá, Janete. Vem mais para cá. Não sejam tímidas. Graças a paz, igreja. Amém? Bom, estamos aqui felizes, contentes por este tempo precioso com Deus, lá naquele lugar abençoado. Não que precisamos estar num lugar para Deus nos abençoar de forma nenhuma. Mas o fato de sairmos da nossa rotina, sairmos do nosso conforto, né? E estar ali totalmente, o tempo inteiro voltada para ouvir a palavra do Senhor, para adoração, para todas essas coisas, traz um significado diferente, né? E nós fomos ali tremendamente ministradas com palavra voltada para o universo feminino, para as demandas do coração de uma mulher, que são muitos, porque nós somos um pouco complicadinhas, né? Somos um pouco complicadinhas ali, mas Jesus, Ele ama as mulheres, amém? Deus ama as mulheres, e nós estamos aqui felizes. E olha, esse grupo aqui, irmãos, coitado do motorista, eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó do motorista, elas vieram cantando na van, né? Ainda bem que ele é servo de Deus, ele é bem calmo, bem tranquilo, mas elas até ensaiaram lá na van para cantar, né? Ficou cantando, que é o tema da igreja. Os maridos prestem atenção na letra para depois cobrar, tá bom? Que elas vão cantar aqui, certo? Que elas vão cantar. Amém, amém. Eu falei que não é quero ser, já é, tá bom? Mas daí, Domingos, pode soltar. Transforma-me
transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Amém, aleluia. Nós queremos, Senhor, essa nossa oração. Aleluias. Amém, irmãos. Este é o verdadeiro empoderamento da mulher, sabia? Esse é o verdadeiro empoderamento da mulher. Aquela que conhece a sua posição na sociedade, que sabe o seu papel na igreja, que sabe o seu papel em casa, que ora, que adora e que sabe que é amada e querida por Jesus. Amém? Então, você, mulher que não foi esse ano, eu convido você a ir, eu convido você a participar das nossas reuniões de mulheres que acontecem todo segundo sábado de cada mês, junto com as dos homens, né? Simultaneamente. Nós nos reunimos aqui em cima, os homens lá, aqui embaixo, os homens lá em cima. E em outubro nós teremos o nosso chá de mulheres que será realizado aqui na nossa igreja. Amém? Então, o Ministério de Mulheres está aí vivo, ativo para a glória do Senhor. E nós queremos ser assim, mulheres restauradas para a glória do Senhor. Para restaurar famílias, para restaurar lares e relacionamentos. Porque essa é a vontade de Deus. Amém, pastor? Aleluia. Fica de pé, queridos. Os maridos aí estão até aliviados. Olha o rosto do Reinaldo. Ô, pastor, tá frio. Queridos, essa é a sua igreja. Essa é a igreja do Senhor. Ter a mente de Deus é viver tudo isso em vida nova. Nova vida. Sê tu uma bênção. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aliás, eu vou dar um problema para você, Janete. Coisa de Deus, hein? Esse que eu te digo. Se vira. 2024, Congresso de Mulheres aqui. Estamos juntas, viu? Juntas. Amém. Pai querido, obrigado por esse culto maravilhoso. Pela manifestação da Tua graça em nosso meio. Pela dispensação da Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu amor. Faça-nos, Senhor, frutificar no Teu reino, como homens e mulheres de Deus, nascidos de novo. Pai querido, abençoa o Teu povo. Entregamos a Ti esta semana, que hoje se inicia, com todos os problemas que tem, mas sabemos que o Senhor está conosco. Que a graça de Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o selo, a presença e a consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.